Olá pessoal, tudo bem? Aqui Natan Belmonte de Porto Alegre, comentando aí o Tesouro Direto para vocês, que é um investimento que nós gostamos muito. E bom começo de semana aí, semana atípica. Alguns ainda estão no meio do feriadão. E bem, vamos fazer a nossa revisão dos gráficos e falar aí o que eu acho que está acontecendo. Então, o pré-24, pessoal, olha só que gráfico interessante dos últimos 30 dias. Graficamente topos e vales em redução, né? A gente vê aqui um túnel, né? É um intervalo aqui que, se a gente traçar uma linha reta entre esses pontos mais altos e a linha reta entre os vales, os pontos mais baixos, a gente vê que a tendência é de queda na taxa, pessoal. Que coisa incrível, não? Então, ficou um tempo aqui indefinido e agora teve esse movimento um pouquinho mais forte, mas muita calma, né? Muita calma nessa hora, porque tem uma resistência aqui, né? Bem interessante e eu acho que, não sei se passa dessa resistência aqui, né? Depois tem outra para testar aqui, né? Porque as coisas ainda estão bastante estressadas. Pré-26, pessoal, é a mesma coisa, certo? Então, tendência de queda, mas eu acho que isso aí é meio fugaz, para falar bem a verdade para vocês. E o pré-31, a mesma coisa, né? A curva de 90 dias é igual a do pré-24, né? Igual. A única coisa que diferencia um pouco esses títulos aqui é que quanto maior o prazo, maior o sofrimento do preço, mais o preço cai conforme a taxa sobe. E o contrário também é verdadeiro. Então, se houver aí uma queda de taxas mais expressiva, o papel que mais se beneficia é o pré-31, certo? Muito bem. Vamos ver os Selics. Começando com o Selic 24, nós observamos aí uma redução apreciável aí na taxa, né? Indo aí para casa de 0,13 alguma coisa, né? As coisas vão mudando aqui em décimos de milésimos, mas a queda foi muito interessante que aconteceu aí, a gente comentou numa abertura de mercado, os Selics relaxando bastante. Olha só como está a queda de taxa agora, então o mercado finalmente está desestressando com o Tesouro Selic. E vamos ver o preço, porque o preço é que importa muito, né? Porque no Tesouro Selic nós queremos tranquilidade. O que aconteceu? Olha só, pessoal. Reparem aqui, ó, que a curva ela ficou mais vertical, digamos assim, do dia 4 de outubro até o fim do que a linha que estava correndo antes. Ou seja, o ângulo abriu um pouquinho mais no preço, certo? Esse ângulo que a gente mede aqui com a linha do X, ó, esse ângulo aqui é mais aberto que esse aqui. Então, pessoal, qual é o sinal disso? É justamente o preço está subindo mais. Tem um ganhozinho aqui, muito pequenininho, mas tem, de marcação a mercado. Isso está acontecendo. E uma coisa que eu não tinha comentado, né? Superou no dia 7 os 11 mil reais, certo? Então, assim, ó, por exemplo, vamos fazer um comentário aqui. O Tesouro lá, um dos secretários do Tesouro, gostaria que mais pessoas entrassem no Tesouro. Uma coisa interessante a fazer seria lançar um outro tipo de título baseado no Tesouro Selic, em que tivesse mais frações. Para você, por exemplo, poder comprar um título desses, não a 11 mil, mas a R$ 1.100, e aí nas fraçõezinhas a pessoa ia encontrar uma. Porque agora, por exemplo, como é que funciona, né? É 001 título o mínimo que você pode comprar e múltiplos de 001 título. Então é a cada R$ 110,05. Né? Então, quer dizer, se eu quiser comprar R$ 150, eu não consigo. Então, o que eles tinham que fazer na nossa visão? Eles tinham que fracionar mais, oferecer um outro tipo de Tesouro Selic em que ele fosse mais fracionadinho, certo? Para facilitar aí das pessoas investirem com quantias menores e mais fracionadas. Então, a pessoa, né, quer investir R$ 250, não consegue. Não consegue. Selic 27, pessoal. Olha só que interessante a curva, né? Bastante estável e a taxa, pum, lá para o chão. Vamos ver o preço?
mesma coisa, né? O ângulo do preço abriu um pouquinho mais, significando aí um pouquinho de ganho de marcação a mercado, ó. Então assim, ó, o Selic 27, que oscila um pouquinho mais, né? Porque ele tem mais prazo e mais taxa para oscilar também. Mesmo assim, ele está fazendo uma linha reta, contínua e bonitinha aí, como todo mundo quer. Vamos ver agora os IPCAs principais. Bom, pessoal, o IPCA 26 aí, um título que a gente está comentando bastante. E eu recomendo fortemente os vídeos do melhor título no Tesouro Direto, uma interrogação, e consolidando o conceito de risco-retorno, certo? Que eu publiquei no domingo dois vídeos muito importantes para nós compreendermos melhor essa questão. E na verdade, o que o Tesouro IPCA 26 está fazendo nos últimos tempos? Ele está ali oscilando um pouco a taxa, certo? Vamos ver se ele teve algum patamar. Ó, ele respeita a linha do 4,80, ó. Olha só, pessoal. Né? No ano não passou. No ano que a gente diz 12 meses, tá? Não passou. Então isso aí é um sinal positivo, certo? É um sinal positivo. Quer dizer que a gente está começando a perceber certos, entre aspas, limites. Tá? A gente tem que ter muito cuidado ao pensar em limites, mas porque qualquer estresse pode reverter tudo, certo? Mas olha só, pessoal, é bem interessante, né? Que não está respeitando esse limite, não passou de 4,78, certo? E olha só, 30 dias, então a curva aqui meio que desfazendo o estresse, né? Mesma coisa lá dos prefixados, mas não são tantos topos e vales assim, são só dois, né? Mas olha aqui o preço, pessoal. Olha aí, ó. O preço, se a gente traçar uma linha daqui para cá, ó, já teve ganho de marcação, certo? Olha aqui, ó. São só 30 dias, tá? A gente nem tem muito tempo aqui para dizer que o título rendeu pelo tempo, mas é ganho de marcação, porque olha, a taxa 465, 466. Não, é ganho por tempo. Vejam só, não é marcação não, é ganho pelo tempo. Muito interessante, olha aí, pessoal. Saí de 2.908 para 2.948, quer dizer, R$ 40 mais caro. Claro que no resgate a gente tem aquela taxinha a mais ainda, né? Que é aquela taxa de resgate que é um pouco mais alta quando a gente vende o título antecipadamente. Mas é bastante confortável, né? Ver que nesses últimos 30 dias, apesar de tudo que está acontecendo, dá para traçar uma linha também e ver que é ascendente. Então, quer dizer, você vai ter a rentabilidade, por mais sofrido que seja carregar o título nesses dias, né? Aí se abre um pouquinho mais, ó, realmente a curva de preço não é tão bonita assim, mas vejam que mesmo assim, ó, tem pontos em que a questão melhora. Se a gente coloca um ano, ó, tem, só que a oscilação é bem maior. Ó. Olha aqui, ó, a linha sai daqui, sobe para cá, e colocar todos os anos, que na verdade é 2020 para cá, ó. Aqui foi o pico do pavor com a doença, né? Então ele ainda sobe, ó. A linha é mais discreta, mas ela sobe, ela sai de um patamar aqui e vai para outro, certo? Porque o VNA está sempre sendo corrigido. Então, pessoal, só ter paciência que esse título vai dar frutos muito bons ainda. Vamos ver o sem tanta dor de cabeça, né? IPCA 35, olha aí, discretamente querendo reduzir ali a curva, certo? IPCA 45 é absolutamente a mesma curva, certo? Em termos de preço, o 35 não dá para dizer que isso aqui é alguma coisa, certo? Porque tá andando meio que dentro do túnel aqui, certo? Vamos ver se ele realmente rompe e volta aí a subir, mas é possível. Parece que a parte longa da curva está mais estressada, né, pessoal? Vendo aqui no 45, e aí esse título aqui, vejam só, né? Quando ele sobe, olha aqui, ó, ele sobe a escala de preço, a proporção de preço, né? Muito diferente do 35, em que, aqui, ó, por exemplo, aqui subiram 14 reais, ó, no 35, 14 reais num título que está sendo
negociado aí numa base de 1.900, é um percentual, né? Em termos do que você enxerga lá no saldo. E aqui, como a base de preço está entre 1.100 e 1.200, ó, ele sobe R$ 15, ó, mas proporcionalmente isso aqui é muito mais. Então, se essa tendência for aparecer nos próximos dias, tá? E eu vou deixar minha opinião no final do vídeo. O 45 vai dar lucros sensacionais assim de marcação, mas calma, pessoal, tá? Muita calma nessa hora. O IPCA com juros 2030. Olha só, pessoal, curva bem estressada, né? E agora querendo voltar a reduzir. Vendo para mais tempo essa curva, vou colocar aqui, ó. Olha só, pessoal, que coisa fantástica, né? De janeiro para cá, olha só o que o papel estressou. Quer dizer, não fossem esses dois cupons aqui no meio do caminho, não tinha o que fazer, né? Aguentar no osso do peito. Mas como tem os cuponzinhos, você pode fazer reinvestimentos, né? Esses tesouros com juros, pessoal, eles salvam muito do estresse da marcação a mercado, viu? Isso aí é uma dica muito importante. O 40, a taxa também está estressada e esse comecinho de queda, assim, mesma coisa para o 30 e para os IPCAs longos lá, o 35, 45, não dá para ver como muito significativo, né? A gente colocando para um ano, ó, é a mesma coisa do 30. Olha ali, ó, o que saiu de 3,5 para quase 5, né? Vejam só, né? E no 55 é a mesma coisa, só que aqui é muito mais intenso porque o prazo é muito mais longo, né? E colocando aqui, ó, mesmo assim, ó, 4 de janeiro, ó, saiu de 3,7 para 5. Né? É muita coisa. E tem um cupom aqui, vai ter o próximo dia 15 de novembro, certo? Que vai ser 16, né? O próximo dia útil. Então, pessoal, bom, vamos então agora pro comentário final da opinião. Olha só, pessoal, eu acho que essa manchete aqui é o que resume um pouco, certo? Claro, nós vamos ter aí uma segunda-feira meio atípica, uma semana que vai ser um pouco estranha, com um feriado na terça-feira. Eu acho que os mercados vão ficar um pouquinho mais calmos, talvez por essa circunstância, assim, né? Mas esse fato aqui do IPCA ter vindo menor que o esperado traz alívio para a curva de juros, mas a inflação galopante segue preocupando. Eu acho que eles foram muito felizes aqui nessa manchete, porque é exatamente isso que eu penso também. Nós vamos ter o vídeo aí da inflação, certo? Que nós vamos atualizar todas as projeções e tal. Mas quando a gente olha ali, não vê, a projeção da Ambima era 1,23, né? E se falava abertamente no mercado 1,25 e até valores mais altos do que isso. E não veio tanto assim, né? Quando você olha ali no site do IBGE, dá um ufa, né? Parece que a coisa não tá tão horrível assim. Mas isso justifica um otimismo? Na minha visão, não, tá? Antes eu quero trazer outra manchete aqui bem interessante, que é da Suno, ó. E gostei aqui, ó. O Brasil não caminha para estagflação, porque podemos ser mais otimistas. Muito interessante a opinião do Lucas Pedrosa, certo? Recomendo aí a coluna para vocês darem uma conferida. Tá? O que seria estagflação? É recessão com inflação alta. Então, pessoal, bem interessante esse pensamento aqui, certo? Eu concordo em grande parte. Mas aí nos títulos públicos e na inflação, o que a gente pode pensar assim, pessoal? Eu ainda acho que temos estresse, tá? Porque é o seguinte, esse último aumento da Petrobras realmente foi assim muito forte, né? Mais de 7%. O dólar em poucos dias pulou de algo ali na casa de 5,10, 5,20 para 5,50 ou mais, certo? E imediatamente a Petrobras subiu o preço dos combustíveis, tá? Então é complicado da inflação não ser
afetada por isso. Outro aspecto também é o seguinte: como os maiores aumentos de inflação, as coisas mais importantes que estão subindo são basicamente luz e combustíveis, que são tarifas administradas, né? A política monetária não vai afetar isso aí. Isso é um dado bem importante, certo? Porque o que vai acontecer? A, a taxa de juros vai subir a um determinado ponto em que ela vai desestimular completamente o consumo, porque muito do consumo no Brasil, infelizmente, ainda é no crediário, né? As pessoas não compram as coisas à vista, elas dependem muito do crédito. Então, o consumo vai ficar completamente sufocado, sem números, né? E aí sim a inflação vai responder depois disso, certo? Mas assim, pessoal, eu ainda acho que tem muita tensão, tá? Em resumo, eu acho que essa semana vai ser bem atípica, meio morna, sem muita definição. Não enxergo espaço para otimismo. Até pode acontecer das taxas caírem, mas eu acho essa queda talvez um tanto quanto artificial. E, enfim, nós temos muitos problemas ainda, certo? Principalmente assim, que eu vejo de tônica aí, é essa alta do dólar, que eu acho realmente muito intensa, tá? E realmente os preços administrados que não tem limite, né? Eles estão aumentando forte e vai continuar carregando uma inflação alta aí por alguns vários meses, tá? Então, pessoal, o que fazer, né, no Tesouro Direto? Não tem muita saída. O papel mais seguro é esse aqui, né? Quer ter um ganhozinho aí de médio prazo, né? Na verdade aí são 5 anos, né? Um pouquinho menos. É esse cara aí, é o IPCA 26, tá? É o papel mais seguro, é o que oscila menos de preço, tá? De novo, vídeo de domingo, vídeo analisando a recomendação do IPCA 26, tá? Lá do banco. Então, realmente é um papel muito seguro. Momentos de indefinição, de incerteza, de estresse para tudo que é lado, tem que ir nos prazos curtos, tá? E aí não se engane, porque o pré-fixado, o pré-24, apesar de ter um prazo menor que o IPCA 26, ele está estressando mais em termos de preço. Deixa eu colocar aqui o preço todos os anos, ó. Tanto que, olha isso, quem comprou ele lá no começo tá até agora vendo prejuízo de marcação a mercado, certo? Então realmente é um papel muito sofrido, mesmo tendo um prazo tão curto. Então, pessoal, segurança e proteger um pouco da inflação, mas tem que ter esse prazo de 5 anos em mente, senão você vai sofrer, é o Tesouro IPCA 26. A partir do momento que a inflação começar a dar sinais, será que vai fazer o turning point? Será que realmente setembro vai ser o número mais alto no gráfico? Como estão prevendo aí algumas autoridades, eu ainda tenho fortes dúvidas, tá? Mas é o que temos para hoje, né? IPCA 26, pessoal, não tem como errar. Muito obrigado e bons investimentos a todos.